tentar retomar a normalidade. E se vai dar certo o resultado depois da operação, em termos de redução dos índices de crime no Rio de Janeiro, a gente não sabe. Mas bonito não é. Que foi uma operação atraente, né? Algo assim glamouroso, não foi. Infelizmente, uma grande tragédia. Bom, sobre esse assunto, eu vou conversar agora por telefone com o Marcelo Fernandes, que é um coronel da reserva da Aeronáutica, mora aqui em Goiás há cerca de 20 anos e estudioso da área de segurança pública, especialista inclusive de estudo de drones. Drone é um assunto polêmico também, porque os bandidos estão usando drones nas comunidades aí para poder bombardear tanto policiais quanto civis. E o coronel Marcelo Fernandes participa a partir de agora com a gente aqui, analisando toda essa operação. Coronel, boa noite, já obrigado pela presença aqui no Brasil Urgente. Eu que agradeço, Alisson. Como é que estão as coisas? É um prazer estar aqui podendo falar desse assunto que ontem realmente nós ficamos extremamente preocupados com o que a gente viu na televisão. Infelizmente, muita gente morta, né? Inclusive 4 policiais a princípio, 2 civis e 2 militares. Estou vendo, infelizmente, um pano de fundo muito político aí. O Cláudio Castro entrando em contradição nesse aspecto de falar que não houve apoio do governo militar, no governo federal. O governo federal, através do ministro Ricardo Lewandowski e também da ministra Gleice Hoffmann, dizendo que não foram comunicados, enfim, até deixando de lado um pouco o pano de fundo político, mas está tendo, parece que assim, uma comunicação muito embaraçosa em relação à operação em si. Na sua experiência, como alguém que já teve dentro das Forças Armadas, como alguém que estuda há muitos anos segurança pública, aparentemente essa operação foi bem sucedida ou mal sucedida? Bom, Alisson, a gente ainda vai ter algum tempo ainda para saber o que realmente o saldo de tudo, né? Dados bastante. Até agora, em detalhadade, realmente é muito bom, né? Nós já estamos aí com mais de 100 pessoas mortas, e entre eles, né? Porque às vezes a gente vê outro que fica fora do contexto. A força militar, ela tem um poder de destruição, de letalidade total, né? E na nossa Constituição 42 é muito claro que para você solicitar a intervenção de uma força armada, seja ela da Marinha ou do Exército da Aeronáutica, você precisa então de uma ação chamada Garantia da Lei da Ordem, né? A famosa GLO. E essa GLO já aconteceu no Rio de Janeiro, já houve intervenção no Rio de Janeiro na segurança pública como um todo, alguns anos atrás, todo mundo se lembra disso. E não é assim, você não manda um ofício solicitando que o comandante aí da companhia envia para mim um blindado porque eu vou fazer uma operação. Não é assim que funciona, a coisa é realmente muito mais complicada. Então, assim, a complexidade de uma operação dessa é muito forte, e o que nós vimos ontem foi algo estarrecedor com relação à primeira vez que eu vejo aqui no Brasil uma força oponente usando um drone como meio de ataque. Então, acho que isso aí vai ser um divisor de águas a partir de agora em relação, tecnicamente, à questão dos drones, né, de drones de combate, que a gente chama de UCAV. Mas em relação à operação em si, eu acho que poderia ter acontecido algo até muito pior. Eu vou daqui a pouquinho perguntar para o senhor, coronel, sobre essa questão dos drones, que é um assunto que eu também tenho muito interesse, porque a gente está realmente percebendo aí que o crime organizado está na frente em relação às forças de segurança e tem uma questão de legalidade aí, de legislação que infelizmente não permite o uso de drones no Brasil como força de combate, e sim apenas como monitoramento. Vamos lá. Uma última pergunta antes de entrar no aspecto do drone, é porque o governador falou na questão de ocupação. Nós já tivemos praticamente 20 anos atrás, com o José Mariano Beltrame, o ciclo das UPPs, que hoje a gente sabe que não deram certo. Tem lá 48 UPPs no Rio de Janeiro, mas na prática as comunidades continuam ocupadas ou pela milícia ou pelos traficantes. E o governador falou em ocupação. Esse modelo de ocupar, ou seja, levar a polícia ou as forças armadas para dentro das comunidades, o senhor conhece muito bem essas comunidades lá, porque o senhor é natural do Rio de Janeiro. Esse avançar das forças de segurança de maneira assim tão, como é que eu vou falar assim, tão implacável, subir no morro e pronto, dá resultado? Não dá resultado, não dessa forma. Isso aí todo mundo sabe que realmente não dá resultado, já foi tentado há muito tempo, já houve ataques, inclusive, acho que as pessoas se lembram que certa vez mataram até um oficial da Polícia Militar no Rio de Janeiro dentro de uma UPP, né? Essa tentativa de você fazer pequenos núcleos ali, fazer tipo, vamos agora dar assistência, vamos colocar aqui uma ONG, vamos colocar aqui uma auxílio para tomar conta
da situação não é bem isso. Essa história da ocupação irregular no Rio de Janeiro, isso remonta a muitos anos, há mais de século, há mais de 100 anos, né? E tanto que o nome favela vem do Rio Favela, que era o Rio lá quando teve aquela cidade de Canudos, né? Naquele episódio também que foi extremamente complicado lá no começo do século passado. Então, Alisson, ocupação, simplesmente colocando força de segurança, ele não vai funcionar, porque tem dois aspectos aí que eu acho que as pessoas não percebem, né? Primeiro, que isso no Rio de Janeiro já virou uma questão de cultura. Infelizmente, já virou uma questão de cultura. E, incrivelmente, as pessoas acabaram se acostumando, né, com tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro já de muitos anos, né? Houve uma falta absoluta do Estado. Quando a gente fala do Estado, nas três esferas de governo, porque eu estou percebendo uma coisa que parece que o município está ficando fora, né, da discussão, mas tem que colocar todas as três esferas juntas nesse contexto, né? E ocupar militarmente um lugar não funciona. Não funcionou em Gaza, né? Que, aliás, aquela região ali, né, tem um apelido lá no Rio de Janeiro de faixa de Gaza, não sei se você sabe disso. Conheço o local. Não funciona assim. Não funciona assim. A operação foi chamada Operação Contenção. A ideia, pelo que a gente percebeu, foi exatamente você fazer um cerco ali de algumas tropas do Comando Vermelho. Olha o que eu estou falando, algumas tropas. E parte dessa tropa ela vai se reagrupar. E a gente pode esperar que vai ter retaliação daqui a pouquinho. Então, assim, simplesmente ocupar, não sei se é a melhor solução. É porque 12 anos atrás teve uma tentativa semelhante na região do Morro do Cruzeiro lá, aquela imagem icônica dos bandidos fugindo pelo meio das matas lá, e de lá para cá também não deu certo, ou seja, o governo continua derrotado nesse aspecto de segurança pública lá no Rio de Janeiro. Sobre a prefeitura, me parece que o Eduardo Paes está sendo um camaleão político e está querendo distância agora de problema, já que ele viu que aparentemente a operação, na verdade não vou falar fracasso, mas foi desastrosa em alguns aspectos. Bora abordar rapidinho, coronel, a questão dos drones. Há cerca de um ano perguntei para o senhor o seguinte: por que as forças policiais aqui no Brasil não podem ainda utilizar drones no combate ao crime organizado? Os bandidos já estão usando essa tecnologia, improvisam armamento artesanal lá no drone e soltam bombas ou até mesmo fuzil sendo usado em drone para poder atacar policiais e civis aqui no Brasil. Mas as forças policiais, tanto militar quanto federal e polícia civil, não podem usar. O porquê? O que está por trás disso tudo? O Alisson, uma coisa interessante que a gente tem que pontuar é o seguinte: no mundo inteiro, o uso de drones militares ele é praticamente ido. O que a gente vê acontecer, você vê, por exemplo, vamos lá, Israel foi um dos primeiros utilizadores em massa de drones equipados com capacidade de disparar foguetes, mísseis, etc. Você vai perceber que eles não usam isso dentro do território israelense, eles vão usar em outros territórios. Nos Estados Unidos é proibido, né, por lei, você ter o voo de drones armados dentro do território norte-americano. Ah, mas o Fernandes, e lá no Afeganistão? Era no Afeganistão. E lá no Iraque? Era no Iraque. Então, assim, essa questão da utilização de drones armados, ela passa por uma legislação muito mais complexa, né? A nossa legislação, ou a legislação mundial sobre a utilização de drones, ela é muito recente, ela começa ali em 2011, né, quando finalmente a Organização de Aviação Civil Internacional se debruçou sobre isso. A nossa legislação hoje no Brasil, ela ainda proíbe duas coisas. Primeiro, drones armados, e segundo, drones autônomos, né? A exceção é para as forças militares. Então, Marinha, Exército e Aeronáutica estão desenvolvendo projetos sobre isso, sobre a utilização de drones armados. Mas até agora, a única força que está um pouco mais adiantado nessa questão de utilização de drones, inclusive com lançamento de foguetes, é o Exército. Eles já estão com um drone feito por uma empresa chamada Exmobots, que está já um pouco bem mais adiantado nesse sentido. É um projeto chamado Nauru. Coronel, em relação à polícia... Uma última pergunta rapidinho, por conta do nosso tempo aqui. Para poder aproveitar a presença do senhor. Você acredita que a GLO vai ser validada pelo governo federal em acordo com o governo do estado do Rio de Janeiro? Porque o governo federal não vai conseguir adotar uma GLO se o governo do Rio de Janeiro não permitir. O senhor acredita que vai ter um acordo nesse sentido ou não? Na verdade, o Alisson, o governo do estado precisa solicitar. O governo federal, para fazer uma intervenção dessa, ela teria que acionar outros dispositivos constitucionais
porque isso aí poderia virar uma intervenção, né? Uma intervenção federal, inclusive no governo do estado do Rio de Janeiro. Lembre-se que quando houve uma intervenção lá atrás, no governo do Temer, foi uma intervenção na Secretaria de Segurança, né? E que envolvia várias pequenas GLOs. Então, isso tem que ser uma solicitação para que a gente possa manter a autonomia federal do Brasil, tem que ser uma solicitação através do governador. Se o governador falar que quer, vai ter que ser analisado, vai ter que ser sentado com todo mundo, inclusive tem que sentar com as forças militares, com o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, para saber como fazer o planejamento e como essas operações, em que tempo, porque uma operação GLO, ela tem começo, meio e fim, ela não pode ser algo, vamos ficar lá um ano fazendo GLO no Rio de Janeiro, por exemplo, ou qualquer outro lugar do Brasil, entendeu? Então tem que ser muito bem feito e tem que estar muito bem sedimentada a legislação, porque um oficial, um soldado das Forças Armadas, ele é treinado, como eu falei para você, para destruição. Ele não é treinado especificamente para fazer policiamento, ainda que existam treinamentos específicos, existam tropas específicas para isso dentro das forças. Mas no contexto geral não é essa a finalidade. Entendi. Coronel, obrigado pela participação aqui no nosso Brasil Gente. Coronel Marcelo Fernandes, da Reserva da Aeronáutica, dando para a gente essa consultoria importante aqui para o nosso público em todo o estado de Goiás. Obrigado, Coronel. Sempre bem-vindo a partir de agora aqui. Estou à disposição. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço. Entendeu aí, minha gente, no finalzinho da fala do Coronel? GLO, presença das Forças Armadas no Rio ou em qualquer lugar, Exército, principalmente Exército, vai para lá, não é terapêutico, não. Não é para chegar lá, abraçar, entregar flor. É para poder fuzilar mais ainda. É o caminho? E essa operação foi bem sucedida? Eu quero passar para a nossa audiência a pergunta para vocês poderem avaliar junto comigo. Eu não quero exercer juízo de valor, mas que a imagem, esses vídeos ganharam o mundo e é algo terrível que depõe ainda mais contra a imagem do Brasil, contra governador, contra prefeito, contra presidente, contra todo mundo. Eu não tenho dúvida, né? Ou seja, mesmo que seja uma operação bem sucedida, que só apenas bandidos morreram e nenhum inocente, mesmo assim, uma grande tragédia, né? Algo aí desastroso. Ó, traficante